Imagine você ser um cantor muito conhecido e você lançar um álbum, e esse seu álbum ser censurado e modificado pela foto da capa dele. Olá, eu sou o PK e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Curious TV. E hoje, as capas de discos censuradas mais incríveis do mundo. Com a digitalização da música e a redução à irrelevância à parte gráfica, as capas perderam o efeito impactante que um dia tiveram. Em um passado recente, as capas eram fundamentais para o sucesso de um disco. Era esse o complemento que alavancava suas vendas. E eu falo isso por experiência própria. Eu era o fã que esperava ansiosamente por todas as capas de álbuns dos meus artistas favoritos. Na época posso citar Britney Spears, Christina Aguilera, NSYNC, Backstreet Boys, entre outros. Porém, sabendo do impacto que essas capas causavam na época, muitos artistas aproveitavam esse boom da capa para provocar seus fãs. Muitas vezes as provocações nas capas eram tamanhas, ou o pudor dos conservadores, que alguns discos tiveram as suas capas censuradas e tiveram que fazer algumas modificações em suas imagens, tendo de ser refeitas, adaptadas ou até mesmo recolhidas das lojas. Só que geralmente o tiro quase que sempre sai pela culatra, e na maior parte dos casos apenas aumentou a curiosidade do público com relação aos álbuns, transformando assim as capas dos álbuns em verdadeiras raridades muito valiosas. Ao longo da história da música temos muitos exemplos, e eu vou mostrar alguns deles para vocês. O álbum Two Virgins, do John Lennon e da Yoko Ono, até eu vou ter que censurar aqui as imagens, porque não dá pra mostrar aqui pra vocês bem, porque eles aparecem nus na capa do álbum, e eu não posso mostrar ninguém pelado no canal, porque o YouTube não gosta. E se hoje ainda é veladamente proibido a nudez na capa de um disco, imagine em 1968 como é que não era. Porque se hoje não pode, se hoje já é complicado, na época lá que a minha avó era nova, era mais ainda. E no caso da capa do John Lennon e Yoko Ono, não era qualquer nudez. O mais famoso artista do mundo aparece frontalmente nu ao lado de sua companheira Yoko Ono. E se não bastasse, o disco é uma radical e experimental colagem sonora, sem canções ou refrões, que desafia até hoje as noções da música pop de qualquer época. E como não poderia deixar de ser, a contracapa do disco, eles nus de costas. Mas para ganhar as lojas, Two Virgins teve que se vestir com uma sobrecapa marrom mostrando apenas o rosto dos artistas. Um tanto inspirado em Two Virgins de John Lennon e Yoko Ono, Caetano Veloso decidiu que para a capa de seu álbum Joia, uma foto traria ele, a sua até então esposa Dedé e seu filho Moreno, todos nus, porém cobertos com alguns desenhos de pássaros. Acontece que, para além da sempre escandalosa nudez, corria no Brasil o ano de 1975 e com ele o auge da ditadura militar. Uma época onde eu não poderia nem fazer um vídeo falando sobre essas capas de disco. Uma época cheia de censura. O Caetano Veloso me quer meter uma capa pelado no CD, no disco. Só Caetano mesmo. Parabéns. Mas para poder ser lançado, sob a brutal censura que marcava o Brasil até então, uma nova versão da capa foi feita, somente com o título, os pássaros e a assinatura de Caetano Veloso em um fundo branco, que foi feito às pressas. Para embalar graficamente esta obra-prima de 1973, a cantora Gal Costa decidiu que a capa do álbum Índia traria um sensual close em sua tanga vermelha com sua barriga de fora. Na parte de trás do disco, Gal ainda aparecia com os seios de fora, fazendo jus ao título do álbum. A censura evidentemente caiu em escândalo e só permitiu o lançamento do álbum devidamente coberto por uma capa horrorosa azul de plástico, parecia um saco de lixo. E claro, graças a isso, Índia foi um sucesso, tornando-se assim um clássico da música brasileira. Mesmo nos anos 90, a censura e os conservadores ainda estavam em alta. Mesmo com a gente sabendo que uma grande maioria dos conservadores apenas usam isso como uma grande e uma bela fachada, porque como dizem, escondido é mais gostoso, então quando você faz escondido, pode. Quando você faz na frente, não pode. Não pode dar censura, a família. Manda todo mundo. E como eles são até hoje, são capazes de ver maldade, de escandalizar tudo e ver imoralidade em tudo. Até mesmo em um pequeno e fofo bebê. Quando em 1991,
o Nirvana lançou seu segundo álbum, o aclamado e incrível Nevermind, algumas das mais importantes lojas americanas se recusaram a colocar o disco em suas prateleiras, pois a icônica capa trazia um bebê nadando nu atrás de $1 que estava em um anzol. E quem pensou que a crítica ao capitalismo foi o que provocou o escândalo? A questão foi o fato de aparecer o diminuto e inocente pênis do bebê. Que a crítica social não vale nada, né? Agora bota a bilola ali. Não pode, né? Sendo assim, algumas tiragens foram impressas com o órgão devidamente retirado da foto. Um dos grandes discos da história do rock, o disco de estreia de The Mamas and the Papas, de 1966, tornou-se um sucesso instantâneo. Mas para isso acontecer, uma adaptação teve de ser feita na capa do disco. E o motivo é o mais espantoso e mais ingênuo do que você pode imaginar. Não era o fato da banda estar inteira dentro de uma banheira com roupa que incomodou os censuradores, mas sim a presença de um vaso sanitário que aparecia no canto da imagem. Primeiramente, a imagem foi coberta com um quadro com algumas escritas, mas não demorou muito até cortarem a privada da capa do disco. Tudo o que acontecia com a maior banda de todos os tempos, The Beatles, se amplificava e ganhava os holofotes do mundo inteiro, com uma intensidade única. E claramente foi esse o caso desse disco. Pensado para ser lançado apenas nos Estados Unidos e no Canadá, o disco Yesterday and Today, de 1966, trazia canções de seus discos originais, como Help, Rubber Soul e alguns compactos. E seria apenas uma pequena coletânea, se não fosse pela polêmica da capa original, que mostrava os integrantes da banda vestidos de açougueiros, cobertos por pedaços de bonecas desmontadas e peças de carnes tanto quanto ensanguentadas em cima de seus corpos. Quando viu a capa, a gravadora mandou recolher os discos, porém já era tarde demais. Das 750 mil cópias já impressas, muitas já haviam sido vendidas ou enviadas para DJs. O disco foi relançado com outra capa e a versão com a arte original se tornou um dos discos mais caros do mundo. A censura à capa original de Beggar's Banquet dos Rolling Stones, de 1968, é mais um caso de como na época os banheiros e principalmente as privadas incomodavam os censuradores. A foto de um vaso sanitário com a parede toda pichada, que foi tirada em uma revendedora de carros lá em Los Angeles, foi substituída por uma capa branca com o título escrito em um estilo formal e muito cafona, como de um convite de casamento, ou o disco simplesmente não seria lançado. E somente a partir de 1980 foi que eles conseguiram colocar o disco com sua capa original à venda. Não era o visual andrógeno e meio alienígena de David Bowie, nem os bizarros animais meio mulheres, meio cães que estavam atrás do cantor, que provocaram que a capa de Diamond Dogs de 1974 tivesse que ser devidamente alterada. O escândalo se deu porque quando o disco era aberto, via-se que o corpo deitado de Bowie se transformava num corpo de um cachorro, com o pênis do animal incluído. Assim, não teve outro jeito a não ser alterar a capa do álbum e escurecer a região do órgão do animal. Pois bem, então concordamos até aqui que nenhuma censura deve ser admitida. Mas no caso da sensacional capa do primeiro álbum do Guns N' Roses, Appetite for Destruction, de 1987, é um raro exemplo de que a capa original de um álbum era terrivelmente criminosa. Literalmente. Mostrava uma mulher estuprada por um robô que estava sendo atacado por outro robô ainda maior que o primeiro. A capa era um perfeito sinal da cultura do estupro e de como tal crime era até mesmo romantizado naquela época. Até os dias de hoje, né? Rapidamente substituíram a capa do álbum por a famosa capa com aquela cruz, que trazia os membros da banda estilizados como caveiras. Já para muitos, o maior trabalho do maior guitarrista de todos os tempos, o segundo álbum de Jimi Hendrix, Electric Ladyland, com sua banda Experience, de 1968, originalmente trazia uma bela foto cheia de mulheres nuas, que mostravam principalmente os seus seios. E se hoje já é complicado a nudez em 2021, imagina naquela época, em que nada parecia provocar mais repúdio do que a nudez. Nesse caso, a capa foi substituída por uma foto do rosto de Jimi Hendrix
todo vermelho. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo #álbum, solta aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aquele comentário maroto pra gente trocar uma ideia aqui nos comentários. Me siga em minhas redes sociais pra gente poder sempre manter aquele bate-papo bacana pela internet. E também pra vocês acompanharem um pouquinho do meu dia a dia. Geralmente eu mostro bastante da minha rotina de gravação aqui, entre algumas outras coisas, umas palhaçadas, de repente alguns vídeos daquele outro aplicativo. Enfim, temos bastante coisa pra mostrar aí na internet pra vocês. Entre para o grupo do Telegram, porque lá eu solto todos os links de tudo que eu jogo na internet, pra ficar mais fácil de vocês terem acesso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Um grande beijo e fui!